Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais um Pod On. Quem é o Thiago? Se você nasceu aqui em Osasco mesmo, o que você já fez até hoje? Até chegar o momento que você criou o seu canal. Aí depois a gente vai falar muito do seu canal, vai falar muito de YouTube. Mas primeiramente queria saber de você, cara. Cara, eu sou empresário. Meu core principal hoje é a Brazilian Player, tá? A Brazilian Player não é só um canal no YouTube. A Brazilian Player é uma forma de pensar. Na verdade, a palavra Brazilian Player, ela tá em inglês porque ela é um significado, é uma forma de se expressar que as pessoas utilizam, principalmente na Europa, para descrever o jogador brasileiro. Brazilian Player é o jeito brasileiro de jogar. E é exatamente isso que a gente tenta trazer lá na empresa, com o canal, com os conteúdos, com as videoaulas. Qual é a forma do brasileiro jogar? Porque o Brasil é o único pentacampeão mundial. Porque a gente é o único que ganhou 5 Copas do Mundo. O que a gente tem diferente dos outros times e que, na minha opinião, ao longo do tempo, a gente foi perdendo essa forma de jogar do brasileiro. Então, a gente tenta trazer isso para as pessoas, para os jovens atletas, para os atletas de finais de semana, que querem ter um desempenho melhor dentro de campo, quer jogar a sua bola, mas não quer ser aquele cara, o pereba da pelada, sabe? E esse meio do futebol, ele tem muitas superstições, tem muitos mitos que não são verdades. Ah, futebol é um dom. Futebol, cara, existe o talento natural, algumas pessoas nascem com isso e são mais fáceis de desenvolver, de aprender, tem facilidade, como tem gente que tem facilidade para música. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas não é a questão do dom. Qualquer pessoa pode aprender a jogar futebol ou jogar melhor, cara. Você não vai se tornar... Eu não vou mentir aqui para as pessoas falar, cara, em um mês eu vou te tornar um Neymar. Não, não é isso. Mas se você trabalhar firme, se você aprender, você pode jogar a sua bola melhor, ter um melhor desempenho, conseguir se divertir mais. Eu acho que é por aí que as coisas acontecem, entendeu? E é muito gratificante, cara. Já são 5 anos aí com a Brazilian Player. A gente... tem muita coisa que a gente pode falar, graças a Deus, Deus tem sido muito bom na minha vida e muitos projetos bacanas que eu pude participar. Cara, legal, mas antes da Brazilian Player, o que você já fez, Thiagão? Ah, cara, eu já fiz de muita coisa. Eu sou filho de 2 nordestinos, meu pai e minha mãe, tenho muito orgulho deles, assim, eles sempre me deram o melhor, nunca faltou nada pra gente em casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai é pedreiro, então eu trabalhei com ele, comecei de ajudante de pedreiro e ele era empreiteiro, então depois eu virei pedreiro, conforme fui crescendo, até chegar a fazer faculdade de engenharia civil. Eu tentei ser jogador de futebol até os 18 anos de idade, tinha uma proposta da Ponte Preta, passei por alguns clubes nas categorias de base, as pessoas me perguntam muito isso. Ah, Thiago, quem é você para ensinar sobre futebol? Esse é um parênteses que eu gostaria de abrir aqui na nossa conversa. Quem sou eu para ensinar futebol? Cara, eu nunca me tornei profissional. Isso é uma coisa assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Mas é exatamente essa dor que eu carrego comigo que eu tento ajudar as outras pessoas. Porque eu aprendi muito, quando estive mais velho, mais maduro, muita coisa que o que o Thiago sabe hoje que ele teria feito diferente lá pro Thiago do passado. Hoje eu não posso voltar no tempo, mas eu posso ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. E eu não me tornei jogador profissional, mas eu tenho muitos amigos que se tornaram jogadores profissionais, que são profissionais hoje, que estão no meio, então eu tenho muito conhecimento, eu estou vivendo isso diariamente. E eu tento trazer para as pessoas esses ensinamentos. Tipo, o que um atleta mais jovem... Eu sempre penso assim num atleta que está nas categorias de base, por exemplo, do São Paulo. Você que é São Paulino, Henrique. Uma das melhores categorias de base do país. E um atleta que está lá no interior do Nordeste, que está no Norte, no Acre, que eles não têm acesso à mesma informação. Então, a competitividade entre eles é diferente. Como que o menino lá do Acre vai se tornar um jogador de futebol profissional? Ele que tem esse sonho. Se ele não tiver acesso às informações da maneira correta que ele deve treinar, da maneira correta das coisas que eles têm que fazer dentro de campo, do básico ali, do fundamento que se aprende na escolinha, que se aprende no clube. Existe, muitas pessoas acham que futebol é um talento, mas não. Quando você entra dentro de uma categoria de base como de São Paulo, do Palmeiras, de um grande clube, existe o que a gente chama de formação esportiva. É como se fosse uma faculdade. Cada etapa, cada ano ali, categoria que você passa, o trabalho, ele é focado em uma área específica. A gente pode até falar mais pra frente sobre isso.
Mas você vai ter, e num clube desse, você vai ter um fisioterapeuta, você vai ter um treinador, você vai ter um médico, um nutricionista, então você vai ter acesso a todas as informações. Você vai ter lá ex-atletas que vão te ensinar a jogar futebol. Então eu acho muito injusto você falar que o futebol é dom, quando tem gente que tá tendo acesso a todas as informações, contra alguém que não teve acesso às informações. Então a competitividade entre um e outro, ela fica desigual. E é exatamente isso que a Brazilian Player veio para modificar. Para, cara, você tem um sonho? Eu tenho um lema comigo, todo esforço do mundo na direção errada leva a lugar nenhum. Você pode ter muita força de vontade, mas se você não estiver na direção correta, você só tá andando em volta, você tá perdido. Agora, quando você realmente sabe o que você precisa fazer, aí só depende de você. Hoje em dia, não sei se o Henrique acompanha esse futebol de várzea, mas, cara, salvou muita gente, né? Porque hoje os caras treinam na semana pra jogar 4, 5 jogos no final de semana e é a fonte de renda do cara, né? E assim, os caras ganham muito bem pra isso. Muito bem mesmo. Eu conheço vários jogadores aí, cara, que a vida dos caras é isso, Henrique. Treinar na semana, tá na academia, né? E jogar o final de semana. Sabe o que é legal? Que o Thiago também até comentou sobre essa questão da frustração que ele teve quando ele não conseguiu realizar o sonho de ser jogador, né? Isso é um sonho muito natural do brasileiro, né? Você conversa quando você é criança, você jogava bola na rua, onde quase todo mundo é ser jogador, né? E eu acho que é muito frustrante pro cara, quando ele chega a essa realidade, ele percebe que não vai conseguir. E quando você teve esse sentimento de... Quando que caiu em você, assim, cara, não vou conseguir entrar no mercado profissional, eu tenho que seguir por um outro caminho aqui, e se você acabou já de imediato iniciando nesse meio do futebol, ou nesse momento que veio esse sentimento em você acabou migrando para alguma outra área e depois você voltou pro esporte? Cara, Henrique, eu passei 5 anos sem praticamente assistir futebol. Eu criei uma mágoa ali do futebol tão grande que eu falei, cara, isso é esquema. Eu parei a minha carreira mesmo, eu terminei o meu sonho de ser jogador de futebol de uma maneira muito ruim, sabe? Eu falei, cara, é tudo esquema. Eu batia nos clubes e voltava, aí eu via os caras que não era tão bom ter oportunidade, às vezes porque era filho de jogador ou porque era alguém ali do clube, e aí o cara ganha a posição que é sua, e aí o meu principal problema é que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, cara. Eu falava, mano, isso não vai dar certo, isso é esquema. E assim, eu demorei 5 anos pra perceber isso, fiz uma faculdade de engenharia civil, porque eu nem pensei no assunto, sabe? Tipo, eu não vou ser jogador de futebol, minha família trabalha com construção civil. Graças a Deus, meus pais puderam me ajudar na faculdade nos primeiros anos. Isso me ajudou bastante. Eu tive uma base familiar que eles sempre deram tudo que eles poderiam naquele momento. Mais do que você ter pais que te dão muito, é você ter pais que te dão tudo. E os meus pais, eles me deram tudo que eles tinham, tudo que eles poderiam me oferecer. Então, eu sou muito grato a eles. Mas essa questão do sonho, como a gente terminou isso, cara, eu passei por alguns clubes e eu tinha um problema, cara, de... Se eu achasse que eu tava certo, eu não baixava a cabeça. E aí eu arrumava confusão. Eu era muito esquentado. Deus mudou minha vida assim, muito. Se você me conhecesse no passado, você nem me reconheceria. Tem uma história muito engraçada, que foi uma vez que eu fui expulso do teste da peneira. Já viu um jogador ser expulso da peneira? Tem todo um contexto. A gente foi jogar contra o Grêmio Barueri. Na época, o Grêmio Barueri, cara, tava no auge. Tinha sido campeão estadual. Então a gente foi jogar contra sub-17, acho que era sub-17 do Grêmio Barueri. E assim, eu trabalhava com meu pai de ajudante pedreiro até às 3 e às 4 eu ia treinar. Então nesse dia, cara, imagina você trabalhar de ajudante pedreiro, pesado, aí você chega pra treinar, aí eu vi era na escolinha do Seno, eu tava sem clube nessa época, eu treinava com eles quando não tinha um lugar pra treinar, e aí eu vi o dirigente lá, o presidente, o Paulão, aí eu falei, ei Paulão, beleza? Aí fui treinar, aí treinei, aí na hora que eu saio do treino, o Paulão vai pra mim, tem um jogo lá contra o Grêmio Barueri, o fulano falou pra você ir. Eu falei, pô, Paulão, podia ter falado antes do treino, né? Tô mal cansadão, cara. Mas falei, vamos lá, né? Quem sabe? É uma ótima oportunidade pra jogar. Aí fui e tal, o jogo era mais ou menos 7 horas, fui pra casa, tomei banho, aí tinha um lugar que eles me pegavam, fui pro jogo. Aí, cara, falei, vamos jogar, né? Oportunidade. Cara, primeiro lance que eu pego, jogando de volante, o 10zinho chegou pra primeira bola. Na hora que eu fui marcar ele virou o braço assim, mas me deu um tapa bem no meio da cara. Nossa. Sabe quando você desequilibra assim? Você fica até meio vesgo. Eu falei, não, mas não tá acontecendo. E assim, eu era muito esquentado. E é uma coisa que até hoje é muito difícil pra mim. Um tapa na cara é uma coisa que eu perco
com as estribeiras, cara. E aí depois esse tapa, eu falei, mano, você não fez isso. Vou te pegar. Não é possível, né? Aí na segunda bola que ele veio, cara, eu dei uma tesoura nele assim, ele pulou 2 metros, já... Ai, que isso? Aí o treinador olhou pra... O nosso treinador, o treinador dos caras olhou pro nosso treinador e falou, pede pra ele ficar calmo aí. Aí segunda bola que ele veio disputar comigo, dei um jogo de corpo nele e joguei ele fora do campo. Aí foi expulso. Não, teve a terceira. Ah, tá. Aí na terceira bola, ele dominou a bola, saiu em direção, falei, é agora. Aí dei uma rasteira nele assim, ele torceu o tornozelo. Aí já saí olhando pra ele assim, como ninguém quer nada. Aí nosso treinador olhou assim, Thiago, vem. Vem. Desse perfil de técnicas, que eu vi vários vídeos seu já ensinando um exemplo, bater uma falta, dominar uma bola, dar um drible. Bastante jogador te procura bastante, ou jogadores te procuram para fazer treinos específicos com você assim? Acontece bastante. No começo, pra gente deixar bem claro, é que a minha formação é como engenheiro, não tem nada a ver com a saúde e o mundo do esporte. Então essa parte de educação física, eu tenho um profissional especializado que trabalha comigo na empresa, ele que me ajuda a elaborar os treinamentos e tal. Por esse motivo que eu não faço esse trabalho técnico de preparação, principalmente de preparação física. Esse trabalho mais de mentoria, de preparação, a parte técnica, aí sim. Porque o meu posicionamento não é como preparador físico, que eu não estudei para isso. Então isso tem que ficar bem claro. Eu sou um atleta e um influenciador. Então eu passo a minha experiência e aquilo que eu falei para vocês. O que o Thiago do passado queria aprender, que o Thiago do futuro hoje aprendeu, já sabe. Entendeu? Então é muito mais como um atleta. Por isso que eu não tenho esse trabalho de personal específico para atletas. Mas eu tava trabalhando junto com um atleta, queria até mandar um abraço para ele, meu amigo William, que ele jogou no Porto, né? Ele saiu do Audax aqui de Osasco, na época que nem era de Osasco ainda, do Audax. E aí ele jogou no Porto, na época da pandemia, ele veio aqui pro Fortaleza. Aí do Fortaleza ele acabou ficando sem clube, a gente trabalhou junto 3 meses e agora, graças a Deus, ele tá profissional, tá jogando, cara... o nome do país na Ásia, chama Brunei, um país bem legal lá da Ásia, ele tá feliz lá, então é bem bacana. A gente trabalhou junto aí uns 3 meses pra ele manter o ritmo e é bem legal. Cara. Ele não é um magrinho loirinho que mora ali no São Vitor, não é ele? Não, é um menino que uma vez eu até falei com você de levar pro jogo. Ele mora ali, ele mora perto da minha casa, no Parque Santa Teresa, mas ele tem um cabelinho enroladinho assim, ele é branquinho também. Porque ali no São Vitor tem um menino que é profissional, jogou no Porto também, e ele treina lá no Seno, lá sempre. Ele jogou bastante tempo no Porto, ele jogou 2 anos no Porto, teve uma lesão séria lá de joelho. Não sei se era no Porto, mas era em Portugal ali que ele jogava. Mas é um menino, cara, um menino super gente boa, e assim, uma coisa que eu sou apaixonado por pessoas, cara. E porque assim, na época eu trabalhei de Uber também um bom tempo, e eu percebi isso. Não é o ambiente, não é as coisas que acontecem com você, é a maneira como você reage. Se você pegar 2 pessoas e colocar elas no deserto, uma vai só reclamar e a outra vai fazer uma empresa, uma distribuidora de água ali e vai prosperar ali, cara. Não é o ambiente que você tá, é a sua mentalidade. Claro, o ambiente influencia muito. Se você tá num ambiente ruim, eu recomendo que você saia, que você mude, porque tá em um ambiente bom te ajuda, mas se você não tiver a sua mentalidade, pra quem assiste a gente, que acredito que a maioria é motorista de aplicativo, cara, se você não muda a sua mentalidade, sua forma de pensar, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida. E por isso que eu sou apaixonado por pessoas, cara. O William é uma pessoa muito do bem. E, cara, eu tenho um ponto na minha vida, eu não aguento pessoa mala. E no futebol, o Bruno sabe, tem muita gente assim, cara. E quem são os malas do futebol? São as pessoas frustradas. Você vai ver os caras mala, os caras, jogou 3ª divisão do Goianense, do Campeonato de Goiás. Não foi nada no futebol. Aí você pega os caras que jogou na Europa, os caras que foi profissional, os caras tudo gente boa. Os caras te tratam com humildade, os caras te conversam com você de igual para igual.
estadual não tem essa, já sou superior. E os caras até poderiam, se não acho certo, mas até poderia, pô, joguei na Europa, eu sou pá. Mas os caras não, os caras é de boa. Aí você pega um cara, jogou no interior de São Paulo, um time nunca nem foi profissional, nem era titular, e mete mão mala. Eu confesso até que quando o Brunão falou que o Thiagão ia estar aqui, eu vi os vídeos e falei, caraca, um cara do meio do futebol é mó mala, meu. Eu juro que eu pensei, cara, porque tem esse preconceito mesmo, porque quando você conhece o pessoal do meio, realmente o pessoal tem uma soberba, né, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa, claro que existem as exceções, mas a maioria dos caras que realmente são do mundo da bola, que jogaram, são humildes, de boa. Cara, que legal. Tem um outro que é perna, mas a maioria é gente fina, pelo menos. Mas isso não é só no futebol, não, é em todo lugar. Aqui nos aplicativos tem uns caras aí que tem um pouquinho mais de seguidor no Instagram e no YouTube, já se acha o influenciador maior do Brasil. Eu acho legal do Thiagão também, porque assim, a gente tem muito em comum, por exemplo, esse amor pelas pessoas, cara. Isso quando, independente do que você empreende, você tem que ter essa força de vontade, esse amor pelo ser humano mesmo, né, cara? De querer realmente fazer o bem pelaquela pessoa, né? Eu aposto que muitas vezes aí você deve ter entregado muito mais do que você prometeu pra pessoa que você tava ali fazendo o suporte, né? Porque você realmente se conectou ali com ela, cara, e você, eu tenho certeza que torce pelo sucesso dela de uma maneira assim, né, grandiosa, né, cara? Cara, não vou mentir pra você. Empreender, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, não tem nada de errado com isso. Mas eu acho que uma das chaves do sucesso é você ser apaixonado pela transformação que você gera. É isso. Cara, é aquilo que eu falei, cara, eu não posso voltar no passado e mudar a minha história. Mas quando de alguma forma, não precisa nem ser um aluno, cara, pode ser um comentário no YouTube, um espectador, que a pessoa coloca, cara, graças ao seu vídeo, comecei a treinar, meu futebol melhorou muito. Se você entrar nos meus vídeos, não é se gabando, não, é porque tem muito disso. E eu fico muito feliz, porque é fruto de um trabalho que tá sendo colhido. E, cara, quando você ter sucesso, é você tá apaixonado pela transformação que você gera. Você quer ganhar dinheiro? Ok, legal, é bacana, mas isso vai acontecer quando você se apaixona pela transformação, pela dor que você resolve. Seja através dos carros de aplicativo, carro de aluguel, seja através de você ter alunos no futebol, ensinando futebol, você pegar uma pessoa ali que, cara, é frustrada. Acontece muito no meu meio. Às vezes, um adolescente, um jovem, cara, as pessoas zoam ele porque ele não sabe jogar bola, porque ele é durão. E aí o cara começa a fazer um curso comigo, começa a ver meus vídeos lá e começa a melhorar. E aí você vê essa evolução, essa transformação, é muito bacana. E claro, se o cliente tá feliz, ele vai voltar, ele vai recomendar, e assim que é uma das maneiras de você crescer, né? Difícil você tá no meio digital ali, porque, como o Bruno falou, tem gente que se acha pra caramba, tem gente que quer vender mentira a todo custo, vai te enfiar a goela abaixo, e assim, cara, eu não compactuo com isso, sendo bem honesto. Às vezes eu prefiro não vender tanto, mas vender com integridade, com honestidade, do que às vezes colocar promessas lá e saber que até vai funcionar, mas que talvez no longo prazo nem seja tão vantajoso assim, sabe? E no final do dia poder dormir com a minha consciência tranquila. O que eu tô fazendo não vai me gerar nenhuma dor de cabeça no futuro. E aí essa visão que você tá, Thiago, é bem de empresário mesmo, né, cara? Isso é bem legal, porque quando a gente pensa em longevidade, que a gente tava falando da pizzaria, né? Tipo, a gente tá falando assim, putz, por que será que eles estão tanto tempo? Aqui é a primeira coisa que a gente falou, pô, eles entregam um produto de qualidade ali, né? E você entregando, gerando conexão com o seu público-alvo, o pessoal vendo o valor em você, pô, eles vão divulgando, eles vão te acompanhando, eles vão torcendo por você, né? E você vai criando uma base ali, né? Que hoje você já tem uma base bem grande aí, né? Exatamente. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Agora, um problema, até abrir uma questão de trabalho pessoal aqui minha, quando você faz isso, as coisas acontecem, como as coisas aconteceram comigo. Hoje, cara, eu já tive a oportunidade de participar de vários projetos legais, já tive reportagem no Globo Esporte, já participei de comercial pro próprio YouTube. E, cara, essa história é muito bacana, cara. Porque eles mandaram um e-mail, e assim, quem tem um canal no YouTube, o e-mail que você coloca lá para as pessoas, que as pessoas têm acesso, se você for na página do YouTube e pesquisar lá sobre, você coloca lá alguma coisa, entrar em contato, aí você clica numa caixinha e aparece um e-mail. Qualquer pessoa tem acesso a essa caixinha, então certo. Você recebe muito spam e tem muito hacker de e-mail, de canal, perdão. E, cara, você recebe muita proposta, assim, tipo, quero comprar seu canal, ou, tem uma publicidade que você vai ganhar muito dinheiro, clique aqui, coisas do gênero, entendeu? Aí o pessoal do YouTube, de Los Angeles mesmo, da Central, mandou e-mail.
Só que, tipo, ele mandou um e-mail e falou, preciso conversar com você, o projeto é tal. E esse aqui é o meu telefone. Só que, por algum motivo, eu achei que o código postal não era dos Estados Unidos, era do Quênia. Eu pesquisei, porque a gente pesquisa pra saber, cara, qual é o e-mail. Eu vi o e-mail lá, não parecia um e-mail profissional, mas porque era de outro país. E aí eu pesquisei o telefone. Aí o código postal que eu peguei, pô, super vacilo meu, né? Dava como se fosse de outro país, acho que era Quênia, algum desses países da África, Moçambique, da onde tem muito hacker. Entendi. Eu falei, cara, esse cara tá me tirando, quer roubar meu canal. Não é projeto pro YouTube. O que eu vou fazer no YouTube? E aí não respondi o cara. Até aí ele mandou de novo. Aí eu respondi, falo, não, cara, não tô interessado. Não, a minha sorte é que eu falei que eu não tô interessado, senão ele poderia ter procurado outro influenciador. Eu falei, cara, você não é sério, não. E ele, pô, por favor, eu preciso falar com... E ele é americano, mas falava só espanhol. E provavelmente eu acho que ele tava usando algum tradutor pra redigir os e-mails, né? E aí, preciso falar com um gerente de conta. E na época eu não participava de nenhuma agência, eu mesmo que gerenciava meu canal. E eu não tinha esse agente. E aí eu falei, não, cara, eu não tenho isso. E nisso acho que a gente se enrolou umas 2 semanas. E aí, cara, eu preciso, os prazos estão acabando. Aí, pô, e o cara queria você. E o cara mesmo, queria né? mesmo, porque insistiu, acho que, hein? Né? Porque se é outro. Porque assim, né? uma empresa muito grande, essa era só a parte dele. Já tinha tudo. Eles queriam usar uma parte de um vídeo meu pra esse comercial do YouTube. Que era pra página dos criadores que ia aparecer no Brasil, do Brasil. E aí, cara, sei que teve que entrar em contato a sede do Brasil pra falar comigo. Aí, cara, do nada começou a pocar um monte de e-mail. Começaram a me ligar. Fala, Thiago, é sério, o rapaz lá que eu esqueci o nome dele, realmente faz parte do YouTube, ele quer participar, ele quer que você precisa assinar esse documento. E eu falava, não, cara, eu não vou baixar esse documento. Porque ele mandava assim, meio... Eu não conseguia entender. Ele falava, você precisa assinar essa autorização, você precisa baixar esse arquivo. Mano, isso é vírus. Vai roubar meu computador. E não era, graças a Deus. Depois desse mico, falei, cara, todo mundo do YouTube agora me conhece. Eu fiquei conhecido assim pelo YouTube. Caraca. E graças a Deus foi ao ar. Tá ao ar até hoje. Se vocês procurarem YouTuber Creators lá, tem uma página da web e aparece um vídeo meu, aparece de vários criadores brasileiros e eu tô entre um deles. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de participar de vários projetos bacanas até agora. Contextualizar pra galera, a gente trabalhamos em 4 pilares. Os 4 pilares do jogador de futebol, que é a parte física, técnica, tática e mental. Qualquer jogador de futebol precisa dominar essas 4 áreas se ele quiser evoluir. Aí, quando a gente fala de jogador brasileiro, o que os maiores jogadores, os melhores, têm em comum? Parte técnica. Cara, qualquer jogador que você falar, Messi, Cristiano Ronaldo, vamos pegar só brasileiro aqui, Ronaldinho, Ronaldo, pode ter um que seja mais finalizador. Não importa se ele é atacante, se ele é zagueiro. A técnica de defensiva também é uma técnica, você saber defender. Sim. Só quem já jogou com um grande zagueiro, teve a oportunidade de ver de perto, sabe como é técnico, a forma como ele se posiciona, como ele dá o bote, então tudo é técnica. Você pegar um jogador como o Lúcio, um zagueiro, cara, é enxadada, mas ele era muito técnico. Defensivamente até ofensivamente, ele dava umas arrancadas loucas lá. Acha que o psicológico influencia? Vamos colocar 2 jogadores com o mesmo nível de futebol. Um bem psicologicamente, o outro mal psicologicamente. Não, a palavra não é bem psicologicamente. Um com confiança e o outro sem confiança. O quanto que você acha que isso influencia num jogo? 100%, cara. É que assim, a gente falou dos 4 pilares de jogador de futebol. A técnica, pra mim, é o seu diferencial. É o que vai fazer você se tornar profissional, que vai fazer você ser diferente, que vai fazer você ganhar milhões. Quem ganha milhões são os jogadores técnicos. Sim. São os melhores do time. Mas sem mentalidade você não chega lá. Assim, é muito difícil. E a gente vê vários jogadores muito talentosos. Eu não vou dar o meu exemplo porque eu não sou ninguém. Mas eu também era um cara que faltava mentalidade. Faltava a cabeça no lugar. Faltava entender como o mundo do futebol funciona. Faltava entender a lidar com a frustração, com as coisas erradas que tem no futebol. Mas a gente pode pegar outros atletas que tinham muito talento, mas às vezes por imaturidade, ou um pai que era empresário, mas não cuidava bem da carreira, e aí o menino acaba desandando. Cara, a gente vai na várzea, ou a gente que tá no meio, a gente vê muito cara que tinha muito talento, jogava muita bola, mas não foi pra frente. Tava num clube. O que acontece assim, você sobe profissional. Esses meninos que estão nas categorias de base hoje, eles vão passando de categoria a categoria e chegaram no profissional. Agora é sua hora, cara. Se você não amadureceu até ali, às vezes você precisava de mais 6 meses para
amadurecer, sabe? Algumas pessoas despontam mais cedo a mentalidade, não só o corpo, não só o físico, mas a mentalidade, a cabeça, pra focar no futebol e realmente despontar. Você precisa de mais tempo, mas você não tem. Então você chega no profissional ali, você não rende, aí a base inteira você fez no São Paulo, só como exemplo. Você subiu pro profissional, 6 meses você não foi bom, você vai ser emprestado para um time do interior. Chegou lá, você não se adaptou, pegou um treinador que não gostava de você, acabou sua carreira, meu. Dificilmente você volta. Você não vai voltar pro Corinthians, é muito difícil isso acontecer. Sim. Você vai cair ali daquele time, você vai pra um time ou você vai ficar sem clube. Aí, dependendo de empresário, dependendo da história, às vezes o menino realmente tem talento, só não amadureceu ainda, você consegue ter uma outra oportunidade. Mas existem muitos jogadores que, por não ter amadurecido naquela época, caiu de um grande clube para um time menor, chegou lá, não deu certo, acabou a carreira. E aí, filho, tchau e benção, acabou a sua história no futebol. O futebol, ele é, assim, ele é muito cruel nesse aspecto. Você vê muitos jogadores no Brasil, a gente tem muita gente talentosa que poderia ser um grande jogador, mas porque não amadureceu no tempo correto, não se torna um jogador. Um exemplo que eu acompanhei de perto, por ter um amigo dentro das categorias de base do São Paulo. O Anthony, ele passou por uma má fase agora no Manchester United, foi pro Betis, mas o que a gente sabe dele no São Paulo é que algumas pessoas de lá queriam dispensar ele, porque ele não crescia no ritmo dos meninos. Então, em algumas categorias, sub-16, ele começou a ficar para trás, porque eles eram mais fortes, mais rápidos, mas como ele era muito habilidoso, ele tinha muita habilidade, ele sabia jogar bola e ainda conseguia ali se manter, mas ele não estava evoluindo fisicamente e algumas pessoas queriam dispensar ele lá do clube, mas aí uma outra parte segurou, um pessoal segurou, falou, não, cara, esse menino tem muito talento, ele ainda vai ser um grande jogador, e aí ele teve essa chance, mas muitos não têm. A Várzea hoje tá dando uma ajuda para essa galera mais velha que não conseguiu lá a base, a Várzea tá ajudando muitos, como agora esse ano eu acho que explodiu isso, porque hoje a gente tem muito jogador jogando em time profissional que o ano passado tava na Várzea aqui jogando, o próprio Gui Lobo que tá lá no Criciúma, o próprio Mendes que tá no Avaí, os caras estavam na Várzea aí o ano passado jogando, e hoje estão jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, coisa que se você falar isso há 5, 6, 10 anos atrás, a pessoa ia falar, você tá doido, mano, que o cara vai sair direto da Várzea pra jogar uma Série B. Dificilmente você conseguiria sair da Várzea pra um time pequeno do interior. Exatamente. Assim, se você tivesse já uma história no futebol, uma categoria de base, você conhecesse alguém lá do clube, você conseguiria um teste, mas isso é muito difícil. Hoje, sem dúvida, tá mais fácil pra quem quer se esforçar, quer trabalhar, conseguir, né? Sim, isso... Cara, o futebol não é só você saber jogar futebol. Não é só você ter talento, você tem que ter uma série de coisas, cara. Eu tenho uma dúvida bem grande assim, Thiago, eu sou meio de fora desse mundo, mas no aspecto da pessoa que tá querendo virar profissional, tipo, quanto que o empresário, tipo, realmente influencia pro cara conseguir entrar num clube pra permanecer ou pra conseguir essas boas oportunidades, cara? Cara, vamos sua pergunta em duas, porque tem um ponto que eu quero falar e tá relacionado a isso. Tão importante quanto o empresário é o pai ou uma pessoa próxima para cuidar do atleta. Esse é o principal. Para você que é pai de atleta, que tem um filho, um sobrinho que quer ser jogador de futebol e você tá ajudando ele, cara, sabe que você é uma pessoa fundamental na vida desse menino. Você é decisivo pro sucesso ou pro fracasso dele. Se você gerir mal a carreira dele, você nem precisa ser um empresário. Às vezes o pai, ele atrapalha muito o empresário. Ele quer que o filho comece a ganhar muito dinheiro nas categorias de base, onde ele não é ninguém ainda, e aí acaba perdendo uma oportunidade. E o ponto da importância do pai, vocês acham, vocês que estão assistindo a gente aí, se quiser colocar no chat, futebol é uma questão de dom, sim ou não? Coloca aí, Bruno, se tiver alguém para responder, você coloca aí quem for respondendo. O que é mais importante? O dom ele realmente existe? Quando você pega os maiores jogadores de futebol, o que eles têm em comum? Se eu te falar Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, Lucas Moura de São Paulo, o que esses 3 atletas têm em comum e tantos outros? O Oscar do próprio São Paulo, o que todos eles têm em comum? Eles tiveram uma pessoa para mostrar o caminho para eles. Eu comecei no futebol muito tarde, com 15 anos. Antes disso, eu só jogava bola. Agora, o que eles tiveram? Eles tiveram uma pessoa. O Ronaldinho Gaúcho teve o Assis. O Neymar teve o pai dele, que não foi nenhum dos dois foram um grande jogador. O Assis até jogou no Grêmio, era um bom jogador. O
o pai do Neymar não foi um jogador famoso, mas sabia o mundo do futebol como funcionava. Quando você tem alguém para te mostrar o caminho e você começa mais cedo, às vezes as pessoas confundem o dom com ter começado a treinar mais cedo. Um atleta que começa a treinar com 6 anos de idade é diferente do atleta que começa a treinar com 12. Ele tem 6 anos de diferença. Então, essa capacidade que a gente falou de inteligência espacial e corporal, ele vai desenvolver muito mais. Até porque uma criança, ela tem muito mais facilidade de aprender. Então, às vezes, a gente coloca muito na conta do dom, sendo que, na verdade, o mais importante é você ter alguém para te ensinar o caminho. Não é? Às vezes, o dom é só uma sorte que a pessoa deu. De apesar de ela ser improvável, ela conseguiu aprender. Mas não dá pra você deixar isso na conta da sorte. Então você ter um pai ali que te ajude, um irmão, um tio, sei lá, alguém que entenda, que saiba o caminho pra ser um jogador de futebol, que você precisa fazer dentro de campo e fora de campo. E aqui eu coloco até um parênteses. Você não precisa dessas pessoas, por exemplo, o Assis, o Ronaldinho não precisava do Assis por ter sido jogador do Grêmio, jogar no Grêmio. O Ronaldinho jogaria em qualquer lugar. Qualquer lugar, jogaria no Inter. O Neymar, a mesma coisa. O Neymar ficou milionário muito cedo, porque foi pro Santos. Mas se o Santos não contrata ele iria despontar em outro clube, porque ele sabia jogar futebol. E às vezes as pessoas, a gente vai entrar nessa parte do empresário, as pessoas colocam muito, futebol é só esquema, futebol eu não tive sorte. O Bruno falou, é verdade, cara, futebol não é só dentro de campo, mas o dentro de campo, isso pra mim é o principal ponto do futebol. Cara, o cara pode ganhar milhões, mas dentro de campo é 11 contra 11. Existe sim a diferença, porque geralmente quem ganha mais tem mais talento. Isso não é mentira. O time da Europa é melhor que o time brasileiro. Lá eles têm mais estrutura, eles têm mais dinheiro para contratar os melhores jogadores. Mas dentro de campo é 11 homem contra 11 homem, ou mulher, seja o que for. É 11 contra 11. E aí não importa, cara, ser o empresário, você decide o que você faz dentro de campo. Embora eu entenda que existem dificuldades, você tá jogando melhor, mas você não tem oportunidade dentro do clube em si. Mas ainda assim, cara, tem coisas que não dá para ignorar. Um Neymar, se ninguém conhecesse o Neymar, mas você pega um menino que joga como o Neymar hoje, você coloca ele na várzea, 2, 3 anos, ele vai estar no profissional. Muito dificilmente, às vezes pode ter um problema ali de não saber o caminho, mas se ele tem o futebol, ele vai despontar, ele vai, cara, é como uma pedra preciosa, vai brilhar em qualquer lugar. E quem é diferente, quem tem um talento dentro de campo, vai conseguir se sobressair. E aí você falou, respondendo a sua pergunta sobre o empresário, ajuda bastante, mas eu colocaria atrás de tudo isso. Futebol. Cara, se você não tem o futebol... Você pode ter o melhor empresário do mundo. Existe mais a regra, né? Existe o cara... Não, o cara te coloca lá, mas você não vai conseguir se manter porque você não tem o futebol. Esses caras ruins que a gente vê no nacional, o que a maioria acontece? É o cara que tá na categoria de base desde muito cedo. Ou às vezes, porque você entrar na categoria de base com 9, 12 anos não é relativamente difícil. Os clubes têm uma tolerância muito grande em pegar um atleta ainda não pronto. Se eles veem alguma característica que eles gostam em você, um atleta que já é driblador, ou que é alto, ou que é forte, eles aceitam pegar você mesmo sem estar pronto para eles te treinarem. Agora, um atleta de 15, 17 anos, não. Você tem que chegar lá bem e muito melhor do que os que já estão lá sendo preparados, para que compense o clube dispensar um atleta para ficar com você. Então, o que acontece com esses caras ruins do futebol? Eles são o cara que entrou cedo na categoria de base e ele foi se tornando alguém importante pro clube. Sabe, ele não era um cara bom, mas ele era aquele cara bom de grupo. Um resenha. Um resenha. Às vezes dentro de campo é aquela função, por exemplo, o cara faz o básico bem feito, pega e toca, então ele consegue ir subindo nas categorias de base. E não compromete, né? Sem comprometer, entendeu? Ele não é diferencial, ele não tem talento, não tem técnica, não tem nada. Mas ele não se compromete, ele faz o simples ali, vai passando ano após ano. Se ele pega uma geração boa, como a gente fala, esses jogadores que jogavam em times bons, cara, você vai, time bom, você se destaca, é fácil de jogar. Agora, quando você pega uma barca furada de cara ruim, aí você pode ser o cara bom e o inverso. Mas você pega um time bom, você vai passando, aí você chega no profissional. Aí chega no profissional, se você dá sorte de pegar um time que também tá bem e você não faz nenhuma cagada, aí você consegue uns contratos aí com Barcelona, com... É um outro ponto, porque depois você aprende, aí vem um próximo passo, a vida consegue dificultar
complicar as coisas ainda mais. Porque, às vezes, foi até uma coisa que aconteceu muito comigo, que acontece com muitas pessoas, a gente entra no auto-engano, aonde a gente começa a fazer as coisas que a gente gosta de fazer, ao invés das coisas que a gente precisa fazer. Quando a gente tá falando em sucesso, eu poderia falar aqui sobre como fazer vídeo, mas acho que esse é um ponto mais importante para as pessoas terem uma mentalidade de vencedor, de empresário. Não é sobre o que você gosta de fazer, é sobre o que você precisa fazer. Eu já caí nesse erro, e hoje eu tomo muito cuidado para não cair. A zona de conforto é legal, é quentinha, é bacana, mas ela não leva onde você quer ir. Se você quer mudar de vida, cara, você tem que ir sempre ao contrário da zona de conforto. Tá confortável, tá errado. Aonde é desconfortável, porque é lá que eu tenho que estar. E muitas pessoas, às vezes, se cercam de coisas ali e acham que são produtivas, mas só estão fazendo coisas que não vão levar ela a lugar nenhum. Coisas que outras pessoas poderiam fazer, você poderia delegar, e você poderia fazer coisas que vão fazer você crescer, que vão mudar você de vida. E enquanto você ficar escondido atrás dessas tarefas, que é só o dia a dia, mas que não vai te levar a lugar nenhum, você não vai crescer, cara. Você precisa ter coragem, é difícil, é assustador. Vamos mentir. Empreender, principalmente no Brasil, cara, é muito difícil. Você não tem aquela segurança, né? Mas é um caminho. Se você escolheu isso, se você realmente quer ter sucesso na vida, seja criando um canal no YouTube, seja empreendendo no mundo físico como você está fazendo muito bem, você precisa ter essa mudança de mentalidade. Por que eu falo isso? Eu acho que um ano atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer um outro influenciador. Um cara muito bacana, se chama Mileno. Ele trabalha na área de barbearia. É um cara muito legal. Um primo meu trabalhava com ele, me chamou pra ir conhecer ele, a gente foi conversar. E aí, cara, eu fiquei muito empolgado, porque era um cara que era muito maior do que eu. Ele faturava ali umas 10 vezes mais do que eu na época. Eu falei, cara, o que esse cara sabe que eu não sei? Eu vou lá pra aprender com ele, cara, vai ser pica. Agora eu vou deslanchar. Eu cheguei lá pra conversar com o cara, ele não sabia tanto assim mais do que eu. Então, muitas vezes o sucesso não tá no que você sabe, mas tá no que você faz, com o que você sabe. Então, a gente aprender é muito importante. A gente vive na era da informação. E a informação, cara, eu sou um exemplo vivo, ela gera transformação. Seja pessoal, seja profissional, financeira. Só que a gente também corre o risco de criar entulho mental. Informação por informação não é nada. Se você não faz... E esse foi o ensinamento que eu tive com o Mileno, cara. Que eu sentei pra conversar. Cara, ele é um cara muito gente boa, muito inteligente, mas ele não sabia coisas tão diferentes, ele não fazia coisas tão diferentes do que eu fazia. Só que a diferença que eu percebi, cara, é que ele fazia o que precisava ser feito. Uma das coisas mais importantes para um empresário, para uma pessoa de sucesso em geral, seja até um atleta, é ela ter a capacidade de agir rápido. É como você joga xadrez e você ter uma pessoa que ela pode jogar 2 vezes. A vantagem em cima de você vai ser muito grande. Você pode jogar uma vez a peça e ela joga 2. Ela vai ter uma vantagem muito grande. E essas são as pessoas que elas agem rápido. Elas precisam fazer uma mudança, elas fazem, elas agem, elas não ficam na zona de conforto. Elas não ficam esperando. Amanhã eu faço. Semana que vem eu começo. Começo do ano eu começo a dieta, eu começo um projeto novo, começo um canal. Não, cara, você precisa fazer agora. Eu fiz. Não tá legal, mas você continua fazendo até deslanchar. Se você não tiver essa capacidade de manobrar, de agir rápido, dificilmente você vai ter sucesso. Como foi isso com você? Teve muita gente amigo seu, próximo a você, que desacreditou do seu sonho, falou, sai fora disso. Aí entra essa questão também da gente não ficar próximo desse tipo de gente, mas assim, lá no início, como que foi isso pra você, cara? Cara, se eu vou entrar num outro ponto aqui, se eu devanear muito, fugir do tópico, você volta na pergunta, tá? Pra mim não se perder. Porque uma coisa que eu lembrei também, que eu também eu poderia ter começado no YouTube em 2015, cara. E toda vez que eu penso nisso eu fico maluco. Porque o YouTube naquela época era mato. As pessoas ganhavam dinheiro muito mais fácil. Se eu tivesse começado naquela época, hoje as coisas teriam muita diferença. Não dá pra gente saber, né? Mas sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo você começa, mais tempo você tem pra evoluir. E, cara, começar mais cedo, o melhor dia pra você ter começado era ontem. O segundo melhor é hoje. Sim. Então esse é um ponto que as pessoas postergam muito os seus sonhos, mudar de carreira ou tentar algo diferente, como abrir um canal no YouTube. E, cara, o que eu posso dizer pra quem tá ouvindo, pra você, pra quem tá ouvindo a gente e tem esse sonho, cara, começa. Não espera a oportunidade perfeita, não espera a opinião positiva dos amigos, não espera a opinião nem da família, cara. Minha família era contra isso. Elas acharam maluco de largar a engenharia pra fazer vídeo pra internet. Que maluquice é essa?
E, cara, não espera. Começa agora. Não espera, porque assim, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai começar a colher os frutos. Então,